Bom dia, boa tarde, sexto ano, tudo bem? Boa noite para quem estiver assistindo o vídeo à noite. Então, vamos finalizar nossa apostila? Vamos falar sobre dois capítulos. Professora, por que os dois juntos? A gente tem tempo sobrando? Não, na verdade é por conta que trata do mesmo assunto, que trata de conjunção, não é? Então, vamos dar andamento aí na nossa apostila. Então, a conjunção diz assim como as preposições que você estudou no capítulo anterior, as conjunções também são termos invariáveis. Então, é isso aqui que vocês precisam decorar, né? Que as conjunções é igual às preposições, elas não variam, elas não têm singular, plural, masculino e feminino. São palavras fixas que não têm essa alteração, elas são invariáveis. Ó, que ligam a elementos dentro de um texto. Então, para que serve a conjunção? Para ligar, para unir, tá bom? Elas podem unir palavras e podem unir orações. Olha aqui, ó. Elas também podem ligar palavras ou orações. Lembrando, orações rodeiam verbos. Então, aqui, ó, conjunção que ligam palavras. Na mesinha estavam as xícaras, vírgula, o bule, vírgula, a leiteira e os biscoitos. Então, esse E, ele serviu para ligar, né, os biscoitos aos outros elementos, né, que estavam lá na mesinha. Estava na mesa a xícara, o bule, a leiteira e o biscoito. Então, o E é uma conjunção, tá bom? Nesse caso, está ligando palavras. Agora, olha essa outra frase aqui, ó. Marido e mulher se davam bem, mas eles começaram uma discussão. Esse mais é uma conjunção. Só que essa conjunção, ao contrário dessa que está ligando palavras, essas aqui está ligando orações. Porque, ó, marido e mulher se davam bem. Dava é verbo. Começaram uma discussão. Começar é verbo. Então, marido e mulher se davam bem. Uma oração. Mas eles começaram uma discussão, outra oração. E aí, esse mais serviu para unir as duas orações. Ao ligarem palavras ou orações, as conjunções estabelecem relações entre esses elementos. Assim, no primeiro exemplo, a conjunção e deu um sentido de adição entre as palavras que conectou. No segundo elemento, a conjunção mais determinou um sentido de oposição entre as orações. Seja ela ligar palavras, seja ela ligar orações, elas vão expressar, isso que vocês precisam também decorar, né? Relações que a gente chama, né, de circunstâncias. Então, uma conjunção ligando ou palavras ou ligando orações, ela vai estabelecer relações entre esses elementos. E essas relações, elas vão expressar circunstâncias. Elas conectam essa circunstância de algo, né? Nesse caso, nós vimos aqui no exemplo 1, no exemplo de palavras, que ela soma, né? Que ela está acrescentando tudo que está em cima da mesa. Já aqui, ela dá uma ideia de oposição. Marido e mulher se davam bem. Coisa positiva, né? Ó, coisa positiva se dá bem. Mas eles começaram uma discussão. Discutir não é bom. Então, mais comendo coisas opostas. Então, por isso dá oposição. Há casos em que não empregamos apenas uma única palavra, mas sim uma expressão formada por dois ou mais termos para conectar as orações. Nessas circunstâncias, temos uma locução conjuntiva. Professora, tá complicando. Ó, a gente não tem locução verbal? São dois ou mais verbos juntos? A gente não tem locução adjetiva? Né? A gente não tem locução prepositiva? A gente também tem locução conjuntiva, que é, né, mais de uma palavra. O e o mais é uma palavrinha só. Agora, olha aqui, ó. O marido propôs uma mudança de assunto antes que a briga ficasse mais séria. Antes que são duas palavras, só que é uma ideia de conjunção, porque une orações, né? Então, se ela é uma conjunção, como é mais de uma palavra, eu vou dizer que ela é locução conjuntiva. Nesse período composto, a locução conjuntiva antes que estabeleceu entre as orações o sentido de tempo. Conheça outras locuções conjuntivas no quadro a seguir. Aí aqui tem algumas locuções. Professora, precisa decorar? Não, você precisa só reconhecer. Ó, a fim de que, a medida que, a proporção que, ainda que, assim que, desde que, já que, logo que, por mais que, por isso, uma vez que, visto que. E tem
outras, tem trocentas, vocês vão aprender no 8º e no 9º ano, né? Mas aqui é só para vocês saberem que a conjunção ou locução conjuntiva serve para unir, para ligar elementos. É isso que vocês precisam saber, tá bom? Tipos de conjunções. Existem 2 tipos de conjunção. Professora, eu preciso decorar? Não. É só para você saber, é só para conhecimento. Que existem 2 tipos. Quais são eles? As conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. As coordenativas conectam orações sintaticamente independentes, ou seja, uma não depende da outra. Já as subordinadas ligam uma oração dependente. Então, quer dizer, uma oração depende da outra para eu entender. No caso da coordenada, não. Professora, isso é muito difícil. Não, gente, isso é só para conhecimento, só para vocês saberem. Aí aqui tem algumas orações coordenadas para vocês poderem, orações ou conjunções coordenadas para vocês saberem o que significa. Para decorar, não precisa, mas precisa saber. Precisa olhar para a frase e saber reconhecer ela como conjunção, né? Então, é bom ter um olhar especial para essas conjunções aqui, ó. Precisa decorar esse nome de tipo? Não. Precisa decorar o sentido? Também não, tá? Mas precisa reconhecer as conjunções, ó. As aditivas, ela dá uma ideia de soma, é o que liga. Aí tem essas conjunções principais, ou o nem, mas também. O adversativo é uma ideia de oposição, que é o que a gente viu lá no mais. Aí são essas aqui, ó, mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. A alternativa, uma ideia de escolha. Ou eu vou uma coisa, ou eu pego outra, né? Então, o ou, o ora, o quero, o seja. Conclusiva já está dizendo, é uma conclusão. Então, logo, portanto, assim, por isso. E a explicativa, uma ideia de explicação. Que, porquê, pois. Então, essas relações de sentido e esses nomes, vocês não precisam decorar, tá? Não precisa saber isso, não. O que vocês precisam estar ligados são nessas conjunções. Precisa decorar esse quadro todo? Não, mas é bom saber algumas, né? Saber reconhecer o e, o mais, o porém, o como, o pois, o porquê, que são conjunções mais usuais, tá bom? E aqui eu tenho um quadro imenso, que são das adverbiais, das subordinadas adverbiais, que são imensos mesmo, tá? É um pouco mais do que aquelas coordenadas ali. Então, por isso que eu digo que vocês vão decorar. E aqui tem os tipos, as circunstâncias dele, e aqui são as conjunções, essas que vocês precisam reconhecer. Na maioria dessas aqui, das adverbiais, são mais locuções conjuntivas, mas tem as conjunções sozinhas, tem o como, o embora, né? Mas vocês podem ver que tem muito aí locução, né? É mais de uma. Então, as adverbiais, elas têm o tipo, ó, de causal, que é uma ideia de causa, comparativa, que é uma ideia de comparação, concessiva, que parece lá a adversativa, que é a ideia oposta, que é a concessão, a condicional, que é condição, conformativa, que é a conformidade, a consecutiva, que é a consequência, final, que é a finalidade, proporcional, que é a proporção, temporal, que é tempo. Não precisa decorar, pessoal, não fiquem assustados, tá? Vocês precisam dar uma olhada nesse quadro aqui, né? E saber reconhecer que o porquê, que o como, que o conforme, que o a fim de que o para que a medida que, são quando, logo, são conjunções. É isso que vocês precisam reconhecer. Somente isso, não fiquem assustados, tá bom? Então, vamos exercitar, né? Exercitem aí que vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças. Então, é só exercitando mesmo, trabalhando essas conjunções é que vocês vão entender. Qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Beijos grandes e a gente finaliza aqui nossa apostila.